Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje a nossa live é com o professor Dr. Giovanni Nicolic. Estamos aqui aguardando os nossos amigos chegar. Daniele Abreu com a gente. Tudo bem, Daniele? Boa tarde. O professor já está com a gente aqui, Dr. Giovanni. Tudo bem, professor? Boa tarde, Daniele. Tranquila. Vamos aqui conversar um pouco aí sobre direito de família, reflexões, direito de família nesse tempo de pandemia. Boa tarde, Daniela. Lídia, tudo bem, Lídia? Jucadá com a gente aí, boa tarde, Ju. Giovanni, boa tarde, doutor. Só fazer o pedido aí para ingressar na prosa. Estamos aí, são 16h57. Cris com a gente. Tudo bem, Cris? Elaine, nossa líder. Boa tarde, Elaine. Marisa, aí tudo bem? A Cris é minha mãe, aí lá do Piauí assistindo. Oi, mãezinha, sua benção. A Cris é a nossa presidente de Direito de Família, participa de sempre, né, Cris? Obrigado. Aí a mãezona Luísa Guerra, 8.8, aí turbinado. Professor, boa tarde. Boa tarde, como é que tá, doutor. senhor? Tudo Tudo ótimo. jóia? Primeiro, muito obrigado aí pela sua presença. O senhor sempre muito solícito aí com o Jacareí. Grande professor, muito querido aí pelas turmas, sempre turma cheia aqui, com luz ou sem luz, né, professor? A gente não Bom, para, no claro ou no escuro, né? A coisa funciona com sistema ou verdade. sem sistema, né? Até brinquei com o senhor naquele dia lá, falei, professor, quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos mandar isso aí, né? Tinha até esquecido que a gente tinha dado aquela palestra no escuro, né? Mas, Bom, tava na OAB lá, época de chuva, tava com os é, problemas elétricos lá, a chuva foi caindo, e a luz caiu e o senhor continuou, tocou o barco lá, muito bacana. Professor, muito obrigado. Aqui, acho que eu que todos que estão aqui na agradeço. sala conhecem o professor, mas ele é especialista em direito das famílias e sucessões, é mestrando em psicologia infanto-juvenil, né? Então, o professor tem o lado, vê a família aí pelos dois lados, trabalha com direito de família, então tem esse lado psicológico, que não deixa de ser um lado humano. Eu sou casado com uma psicóloga aí há mais de 30 anos, conheço um pouco da cabeça da psicologia, como a visão do mundo que tem, né? Até brinco com minha esposa que pela psicologia ninguém é culpado, todo mundo tem uma razão para fazer alguma coisa, né? Consciente, inconsciente, ato falha, essas coisas todas aí que o senhor sabe melhor do que eu. Professor, nós estamos na pandemia, meio junto e meio misturado, e tem agora com essa era do ficante, essa era do namoro. Eu queria provocar o senhor, começar a provocar o senhor, o que é esse tal de namoro qualificado, a relação estável e não. Eu assisti um vídeo do senhor que o senhor deu um exemplo aí da Maria e João lá, que ficaram 3 meses juntos, aí em casa separada. Então, digamos aí nessa pandemia, alguém está cuidando de alguém durante 3 meses, aí com as fotos no Facebook, com toda essa rede social aí divulgando esse namoro, e essa linha aí tênue entre namoro e relação. Aí a pandemia leva o João ou a Maria lá, que tem os milhões. Como é que fica tudo isso? Ou dá um diapasão aí para nós começar nosso diálogo aí nessa provocação aí desse momento que estamos juntos aí na pandemia, e isso pode dar uma consequência jurídica que às vezes as pessoas não imaginam. Sim. Eu acho que, antes de mais nada, doutor Guerra, quero agradecer muito aí o convite, dizer que o carinho é recíproco pela OAB de Jacareí. Contem comigo para o que precisarem sempre, tá? Acho que tem, se me permite, aí, antes de entrar nessa situação, a gente tem que se amparar um pouco no cenário atual, o que é que nós estamos vivendo, porque as respostas hoje elas vêm de forma diferenciada. A doutrina não sabe dizer, a jurisprudência também não sabe dizer. Todos foram pegos numa situação completamente nova no ordenamento jurídico, onde estão sendo criadas as fundamentações e as diretrizes jurídicas
não só para o direito das famílias ou para o direito sucessório, mas para todo o direito, né? O direito das famílias vem sofrendo muito com muitas coisas, no direito à convivência, na divisão aí desse tempo do pai e a mãe, filhos, alimentos. Eu sei que a gente vai entrar nisso porque é um tema bastante pontual, é o que mais perguntam, né? A gente vai... Mas eu acho que, inicialmente, os grandes nomes que nós temos do direito das famílias estão perdidos, estão trazendo isso para a gente, estão procurando, estamos todos nós, né, todos os militantes aí do direito, estão procurando saídas e ainda não temos certeza, né? Temos achado algumas diretrizes. E conforme aí a gente for entrando nos assuntos, eu vou pontuando. Mas... Maria Berenice, professor Rodrigo, presidente do BDFAM, Rolf Madaleno, enfim, todos, trazendo sempre pensamentos diferentes. Professor Aguirre, por exemplo, trouxe ideias interessantíssimas que estão sendo seguidas para o regime de convivência. Nós vamos pontuar durante a live, mas trazer isso porque nós estamos num momento de recriação. Seja aí para essa questão de namoro, para a questão da união estável, ou qualquer outra situação, nós estamos num momento de recriação, que nos faz pensar muito mais hoje na questão filosófica do direito do que a própria legislação. Nós viemos aí, com a Constituição de 88, trazer uma situação completamente nova para o ordenamento brasileiro, principalmente direito civil, mas direito das famílias, direito sucessório, trazendo uma alteração, que antes nós tínhamos uma intervenção do Estado muito forte, muito grande, e aí trouxemos, então, a aplicabilidade de um princípio que, para a gente, hoje, se transformou numa situação completamente normal, que é a preservação da autonomia de vontade. Esse foi o progresso do nosso direito, certo? Em todas as áreas. De repente, nessa situação onde nós nos encontramos, num estado de guerra, que a gente tem ouvido muito que para o ordenamento nosso é muito pior do que o estado de guerra. Por quê? Porque se estivéssemos em guerra, em um determinado momento, o país XYZ, a aliança XYZ, que venceu a guerra, no dia seguinte nós já sabemos, acabou a guerra, pode ir todo mundo para a rua. Não é o caso. Em algum momento for decretado, fiquem tranquilos e vão para a rua, será mesmo que nós teremos segurança? Não teremos Tem receita? Vacina, tem remédio, né? Então, não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. O que aconteceu? Aconteceu a necessidade de uma intervenção absurdamente necessária da intervenção estatal, e a nossa preservação da nossa autonomia de vontade foi por água abaixo, por uma questão de segurança, de necessidade a um princípio, talvez o primeiro princípio fundamental do nosso artigo 5º, que é a segurança da nossa vida. Então, está sobre qualquer outra situação, e essa preservação alterou diversos direitos, diversos já conceitos firmados, diversas homologações, e isso vai estender para tudo, né? Para as locações, contrato de locação, contrato privado. Todas as relações. Então, nós estamos nessa fase dessa intervenção, que nós teremos de novo uma nova fase pós-Covid, do restabelecimento dessa autonomia de vontade, que ela não vai ser imediata. Nós teremos uma série de interferências ainda deste momento, desta situação, onde se requer extremo bom senso. É momento de bom senso. Porém, quando a gente fala sobre o bom senso e a necessidade do bom senso, da delicadeza, da ética, do bom senso, enquanto operadores do direito, todos nós, e todo o Poder Judiciário, não pode requerer bom senso, porque bom senso não é uma condição legal. O que é bom senso para mim não é bom senso para o outro. É subjetivo. É filosófico demais. Então, nós não temos uma base legal para nos apoiarmos e fundamentarmos. Tem que ter bom senso, eu quero bom senso. É um pedido humano. O bom senso atual é um pedido humano. Quando falarmos, por exemplo, sobre regime de convivência, sobre alimentos, eu acho que esse é o principal norte. Mas agora, entrando pontualmente na pergunta do doutor... Doutor, antes do senhor responder, o bom senso é isso que o senhor falou. O fórum está trabalhando dessa forma que a gente está aí precária. E a jurisprudência nós não temos. Como que nós vamos resolver esse trem, né?
Eu acho que para pontuar isso, vamos só puxar um gancho na questão, por exemplo, do regime de convivência. Mas eu tenho tabulado, eu tenho aqui uma guarda compartilhada, com um regime compartilhado de convivência com esse filho, onde eu fico 3 dias, a mãe fica 2, depois ela fica 3 e eu fico 2, e eu quero fazer isso cumprir. Isso é completamente descabido, né? O professor Aguirre trouxe aí uma ideia incrível que foi adotada imediatamente, que deveria se imediatamente transformar essa convivência em período quinzenal. 15 dias com o genitor, 15 dias com outro genitor. Por quê? Exatamente pelo período da contaminação do vírus. Contaminação. Então, resolve-se. Não, mas eu tenho compromissos. Fulano tem compromissos. Peraí, então quer dizer que nós vamos todos, não é só a criança, né, mas todos nos expor ao contágio, ao risco da doença, por uma falta de bom senso, porque eu quero que cumpra aquele acordo. Várias guardas foram perdidas de forma compulsória, várias situações e decisões interessantíssimas, determinando que, inclusive, que os pais separados ficassem juntos numa mesma casa. Olha o princípio da autonomia da vontade sendo rasgado por uma questão de segurança. Então, não é momento de fazer valer o que eu quero, mas sim de pensar e se colocar no lugar do outro. E é uma coisa que o mundo atual tem uma falta enorme, tem uma carência muito grande, de que as pessoas se coloquem no lugar do outro, de que as pessoas sintam a dor do outro, pensem no outro também, para que em conjunto achem um denominador comum. Isso é nada mais, nada menos do que bom senso. Então, é que é diferente do senso comum. Eu não quero saber do senso comum, o que todo mundo acha e o que teoricamente é o correto. Para essa situação, para a minha situação, para a sua, que se tornou nossa, vamos pensar um no lugar do outro, né? Então, esse que é incrível, doutor Guerra, é um momento fantástico, na minha opinião, para o mundo em qualquer aspecto. Não vai ser diferente para o direito e não vai ser diferente para o direito das famílias ou sucessório. É para se escancarar e se demonstrar e as pessoas prestarem atenção em quão alienados nós estamos e nos portamos, muitas das vezes, preocupados com o próprio direito sem olhar o direito do próximo. E quando eu digo isso, não é só a quem eu não quero bem. Em 90% dos casos, melhor, em 80% dos casos, é um dado da OMS, 80% dos casos dos divórcios, as crianças sofrem algum tipo de alienação parental. Ou seja, aquele que eu tenho mais amor, que é o meu filho ou minha filha, eu não me importo o suficiente, prefiro sentir a minha dor no meu egoísmo, prejudicando aquela criança na convivência comigo ou com outro genitor ou genitora. Então, olha... Esse olhar humano que o senhor está falando vale muito para nós advogados, principalmente os mais antigos, que fomos treinados para o litígio, né? Hoje a gente tem que ter outro olhar. Sim, sim. A mediação nunca se fez mais evidente e mais importante. Nunca. É um momento assim ímpar e espero e anseio muito que isso seja motivo suficiente para muitas mudanças humanas, não só nossas, nós os advogados, mas das nossas partes, dos nossos humanidade. Principalmente. Eu não posso brigar e requerer isso só da magistratura. Eu não posso brigar e requerer isso, que o judiciário tome essa postura, se a própria parte não tem. Se as partes passam a ter, o judiciário tem muito menos importância e muito menos interferência. Isso tudo, acho que pontua aí a sua pergunta. Vamos pelas perguntas. A questão do namoro qualificado e da união estável, eu tenho uma posição que não é uníssona, tá? Há posicionamentos diferentes. Eu sou contra ao contrato de namoro ou que seja namoro qualificado. Eu entendo que não tem validade jurídica nenhuma. Há vários professores que entendem que tem e têm os seus motivos e argumentações jurídicas para trazer essa situação, tá? Mas por que eu digo isso? E aí, respondendo pontualmente a pergunta do doutor. O que é uma união estável? União estável é uma relação entre duas pessoas que convivem como se casados fossem. Isso aqui é muito importante. Por que isso aqui é tão importante
que foi uma frase que tem feito muita diferença na explicação do recente caso famoso que teve do Gugu, que questionava, todo mundo perguntava sobre a questão do reconhecimento da união estável no caso deles. Por quê? Porque eles tinham os 3 outros requisitos. Quais são os requisitos para a constituição de uma união estável? Uma união pública, né, duradoura, não é isso? Com o objetivo de constituir família. Pública, duradoura. Pública é simples, né? Então, conhecer o familiar, conhecer o amigo, não necessariamente só rede social. Claro, a rede social hoje, as redes sociais, elas servem muito para o judiciário para essa comprovação. É mais uma prova, mais um elemento de prova, né? Mas não necessariamente só ela. Preciso ter aqui a existência mesmo de uma convivência pública, que todos sabiam. Ok, que é uma situação sine qua non? Não é. Quer ver um exemplo? Se eu vivo uma relação homoafetiva, como se casado fosse, porém, minha família não permite, minha família não tem aqui uma abertura nesse sentido, uma compreensão nesse sentido, e aquele relacionamento, embora como se casados fossem, nós vivêssemos naquele período todo, não a torna pública por uma questão de preconceito. Se eu conseguir demonstrar isso, esse princípio aqui, muitas decisões, quando consegue se demonstrar, recolhe-se aqui o efeito da união estável, sem ter esse princípio. Mas vamos considerar esse princípio. Então, precisa ser pública, duradoura, que, na minha opinião, é um dos piores problemas aqui da revogação do 1790, que traz aqui a equiparação, o casamento à união estável, porque não me dá uma data, não me dá um período. E aí a gente não tem um tempo, né? não tem um tempo mínimo desse relacionamento. E aí a gente fica preso, né, às jurisprudências. Então, ora, o STJ diz que uma semana é pouco, que eu não posso reconhecer. Ah, não, mas com 3 meses eu posso. Espera aí, então 10 dias. 10 dias já é mais que uma semana. Eu não posso deixar isso de forma subjetiva. O que fez? Eu sempre comparo a Alemanha e Portugal. O que faz a Alemanha? A Alemanha faz, não vou revogar e não vou equiparar. A união estável é uma preservação da autonomia de vontade daquele que não quer constituir uma relação com laços patrimoniais. O que faz Portugal? Não, eu acho que tem que proteger, mas vamos colocar um prazo mínimo de 2 anos. O Brasil está nesse meio termo. Não tô aqui trazendo de forma pejorativa a revogação. Eu concordo com ela. A gente tem que entender o princípio da revogação. Por que foi revogado no 1790? Quais foram os fundamentos e princípios para equiparar a união estável ao casamento? Antigamente, nós tínhamos, e aí principalmente as mulheres, sofriam muito nessas relações, que viviam a vida inteira com essa pessoa, construíam toda aquela vida em conjunto, ok? E quando ele falecia, a proteção patrimonial não existia. Então, a revogação do 790 foi para proteger essas diversas pessoas, principalmente mulheres, que aconteciam de serem abandonadas numa situação dessa, e uma época em que se falava ainda que o esforço comum, desculpa, que o esforço comum para a comunicabilidade patrimonial dos regimes de bens era financeira. Hoje, em 2020, não tem como aceitar uma situação dessa, seja o homem ou a mulher, que ficou em casa, cuidou dos filhos, cuidou da alimentação, cuidou da vestimenta, cuidou de qualquer outra situação, obviamente um esforço comum. Não dá para falar que a dona ou o dono de casa, entre aspas, que contribuiu com tudo aquilo, não tem esforço comum. Que é um problema, inclusive, da nossa súmula 377 do STF com a comunicabilidade do regime da separação de bens, né? Que hoje equipara a comunhão parcial. Se eu tenho a necessidade de uma comprovação de esforço comum, o que é esforço comum? A esposa ficou em casa, fez comida, lavou a roupa, peraí, isso não é trabalho? Ele cuidou dos filhos, administrou. Então, isso é impossível de se distanciar. Dentro dessa situação, teve proteção para todas essas pessoas e revogou. Revogou, ficou igual a um casamento. Preciso, então, de pública, duradoura, a gente tem aí um tempo razoável. E o último requisito, que é o mais delicado e mais complicado, é o objetivo de constituir família. O que é um objetivo de constituir família? Isso é absurdamente subjetivo, né? Eu posso entender que o objetivo de constituir família, doutor Guerra, as pessoas se comuniquem em ajuda mútua.
Então, o companheiro X pede para o Y ajuda para trocar o pneu do carro, ou para pagar um boleto, ou para... Tem aqui uma intimidade trocada. Só que, tá vendo, é muito subjetivo. Então, depende muito do jogador e das provas que ele tem para trazer esse objetivo de construir família. Por quê? O objetivo de construir família não é necessariamente ter ou não filhos. Não é requisito para a união estável estar morando junto. Então, dentro dessas situações, eu preciso desses elementos para constituir ou não aquela união estável e suas relações patrimoniais. Bom, falado isso, então agora eu distancio o contrato de namoro, na minha opinião. Como eu disse, tem vários professores doutrinadores que aceitam essa situação. Mas por que eu sou da parte e da linha teórica que não tem fundamento? Porque, de qualquer forma, o judiciário, o magistrado, vai ter que avaliar aquelas provas se são suficientes para preencher os 3 requisitos, independente do contrato de namoro. Mas se eu tenho um contrato de namoro prevendo que, neste momento, nós não estamos constituindo uma relação patrimonial, com vínculo patrimonial, estamos só namorando, isso vai fortalecer. Pode até ser, mas não vai te deixar seguro se realmente você estiver entrando numa relação de união estável. O namoro é uma relação onde também é pública, também é duradoura, só não tem o objetivo de construir família. Eu estou estudando, quero estudar, estou namorando, a gente está se conhecendo, quero ver se eu quero construir essa vida ou não. Vou comprar um apartamento, quero comprar no meu nome, não sei se a gente vai casar ou não, só que aí vem as preocupações patrimoniais. É muito delicado. Tudo é muito delicado. Disso é o principal ponto que eu sempre insiro a importância de um planejamento sucessório. Muito pouco utilizado no Brasil, mas muito falado em época de Covid. Muito, tá? Mas se faz muito necessário, nesse momento, pensar no planejamento sucessório exatamente por isso. Vamos ter uma relação, mas eu não quero ter uma relação aqui de comunicabilidade desses bens, ou quero. O casamento ou a união estável é o princípio de tudo isso. Por isso, vale muito a pena sempre pensar no advogado neste momento, contratar o advogado nesse momento. E falar sobre isso num relacionamento não é findar a morte de um relacionamento. Toda relação vai acabar, seja pelo término dessa relação ou pela morte de um dos dois. Sempre. Então, o planejamento sucessório não é pensar negativamente no relacionamento, mas é pensar com amor ao próximo. É pensar o que você quer deste patrimônio para os seus, para você. E sempre lembrando, professor, que no final pode ter 2 efeitos muito diferentes: o da separação por livre e espontânea vontade ou do óbito de um dos dois, que muda toda a questão do patrimônio. Então, esse cuidado também tem que ter sempre, né? Que é o caso dessa união estável, que é a maior preocupação minha e de todo mundo, né? Então, A e B estão num relacionamento, configurou a união estável, A tem um patrimônio exorbitante, B conseguiu configurar a união estável, tiveram uma relação de 4 meses, de repente foi por óbito que que encerrou essa relação. Ok, tá comunicando aqui todo o patrimônio como herdeiro, passa a ser herdeiro, né, de todos esses bens que eram particulares. É muito delicado. E eu acho que nós temos que ter mudanças. Mas, assim, nesse momento de Covid, é um momento de reflexão para mudanças em muitas coisas. Essa situação, eu não vejo ainda. E nós veremos, obviamente, óbvio que veremos depois aqui da fase do Covid. Nós teremos muitas alterações e reflexões mesmo neste período de convivências com esse tema de união estável, de namoro, etc. Como que ficou nessa situação, nesse afastamento de quarentena, de resguardo e etc. Né? Mas, por enquanto, ainda não. Acho que os reflexos agora estão nas situações mais presentes. Sejam aí os alimentos, a guarda, a convivência e etc. Né? As maiores reclamações, por enquanto, são alimentos e guarda. E visitas, né? Alimentos e visitas. Esses são o que está dando mais trabalho aí na questão familiar, que os clientes mais ligam, é com a questão da visita e da pensão. Um que não pode pagar, outro que não quer concordar com a diminuição aí temporária, muitos contratos suspensos aí muitos vai até R$ 1.800, que é o teto do seguro-desemprego, a pessoa ganha um valor maior,
e a empresa não tem condições de dar aquele complemento que é opcional. Então, a pessoa que ganha 5 mil passa a receber 1.800, paga um terço de alimento, ela vai receber praticamente o valor da alimentação, da pensão. Então, é muito complicado isso aí. E é muito pontual. Nós estamos falando muito em um período de provisório revisional. E esse provisório realmente provisório. Por quê? Porque se o alimentante hoje teve uma redução drástica e ele consegue comprovar, essa redução drástica, ou essa redução que seja, ela é momentânea. Após esse momento de Covid, após esse momento de quarentena e etc., isso vai se restabelecer. Então não adianta eu entrar com uma revisional agora para findar essa situação e depois entrar com outra revisional. Tem se falado muito sobre uma revisional provisória neste momento para o restabelecimento desses alimentos. O que vale aqui... Professor, nesse raciocínio eu sou mais ousado, eu acho que na justificativa você consegue resolver isso aí, se tiver uma cobrança. É claro que existem os dois lados. Existe o risco. Se aproveitar da situação, né, tem se visto muito isso, mas o judiciário tem se mostrado muito firme em ser rechaçar completamente essa situação e vai se tornar aqui bastante danoso para quem está aqui agindo de má fé nesse momento. Mas existe o outro lado de que é real. Eu preciso comprovo essa situação para que tenha uma redução aqui em todos os termos. Ah, mas existe o melhor interesse da criança? Existe. E aí é esse o ponto. Qual é o melhor interesse da criança? Os pais vivos ou os pais mortos com pensão por morte? É óbvio que nós estamos no momento de segurar a vida, a saúde. Se então esse genitor ou essa genitora, o alimentante, não tem condições de oferir a mesma renda que possuía antes e está aqui num momento delicado, ou que perdeu o emprego, ou que diminuiu essa rentabilidade, nós temos aqui que diminuir esses custos. Ah, mas o custo da criança não diminuiu, porque a escola não quis reduzir o valor, porque os alimentos, porque o aluguel, porque... Ok, aqui acho que o momento daquele bom senso inicial. Qual é o melhor interesse da criança? É o bem-estar desses próprios pais. Não adianta eu insistir por uma situação que vai gerar briga e transtorno, e levar para o judiciário, inclusive, para se equacionar uma situação que o bom senso equacionaria. Óbvio. Quando as partes não conseguem esse bom senso, é que vão precisar da gente. Porém, a mediação, nesse momento, ela é interessantíssima. Mas o Rolf Madaleno ontem falou muito bem isso. É interessante que esse é um momento muito perigoso, porque a própria mediação também é morosa. A própria mediação também demora aqui 2, 3 meses para trazer uma situação plausível para esses dois, a boa mediação, né? Aqui vai tentar mostrar para os dois o denominador comum. Então talvez seja esse o momento mais incrível dessas pessoas dialogarem. Dialogar. Eu estou ganhando tanto, está aqui a comprovação. Eu pagava tanto. Não consigo fazer isso, vamos chegar no meio termo. Ou ainda os advogados tentarem essa mediação e fazer com todo o esforço do mundo que se torne frutífera, que esse modus operandi mesmo seja levado posterior ao Covid e aprendamos a lidar com isso. O professor sabe o quanto eu prezo pela mediação, pela conversa, pela resolução, pelo consensual. Isso vai trazer muito menos prejuízo para as crianças, muito menos prejuízo para os próprios pais, para todo mundo. Entendo perfeitamente que nem sempre é possível quando uma das partes não vai querer chegar aqui. Mas nós, advogados, somos aqueles que vamos orientar esse cliente e demonstrar o risco para esse cliente, insistir no que ele quer e demonstrar o meio termo que a gente pode chegar. Essa é a função do mediador. Mas como aqui nós temos uma necessidade aqui muito urgente, muito emergente, talvez nós, com o mediador, possamos agilizar esse período. Nada melhor do que o bom senso, né? Bom, e aí acabando esse convite, essas situações vão retornar. Mas Tartucci tem a mesma opinião, professor Rodrigo tem a mesma opinião, e ontem o Rolf Madaleno também trouxe o mesmo posicionamento. Depois do Covid, tudo isso vai mudar e a gente não sabe para onde vai. O embasamento do trinômio
para um cálculo de alimentos vai mudar. As empresas vão mudar, tudo vai mudar. Então, não adianta nesse momento termos um posicionamento firme. Nós temos que esperar o que é que vai acontecer. Não é o direito que faz a vida, né? Que condiciona a vida. É a vida que traz o enquadramento ao direito, não é? No direito das famílias, nada mais do que isso. Então, para a regulamentação de convivência, eu digo, é o mesmo posicionamento. Hoje, existem situações que são até contrárias aqui. Aquele que tinha só o direito de convivência, um direito de convivência menor, que não detinha a guarda, ou qualquer situação nesse sentido, há muitos casos em que esse genitor ou genitora passou a ser o guardião fático do filho ou da filha, porque o outro é médico, ou porque o outro não consegue e precisa trabalhar em casa, ou é de trabalha no mercado, ou qualquer outra situação desses profissionais à frente do combate, e o outro genitor tem a condição de ficar na quarentena, tem ficado com o filho, mas não tinha o hábito de estar com aquela criança e ter o condicionamento daquela criança. E aí várias perguntas surgem aos olhos do judiciário. Será que é mesmo interessante e bom para aquela criança estar lá com aquele genitor ou genitora que nunca esteve? Ter uma condição de vida e educação com aquele que não tinha mais essa convivência, daqueles genitores e genitoras que não têm a presença com os filhos? Muitas perguntas vêm à tona. E aí, e é o grande problema no direito das famílias, quando as duas partes não enfrentam e não aceitam uma mediação de um profissional mesmo, mediador, elas estão colocando na mão de terceiro a solução e rasgando a tua autonomia de vontade, porque vai haver uma interferência estatal muito grande para determinar o que é melhor para a criança. Então, aí vem uma imposição, né? Sim, é o momento de uma grande reflexão que já vinha sendo necessária durante esse período todo e agora se faz muito mais necessária do que sempre. E é um momento excelente para todos refletirmos nisso. Então, na visão do senhor, nesse momento de pandemia, o que vai trazer de bom é essa reflexão obrigatória que a gente está tendo agora no momento e que com certeza vai permanecer pós-pandemia. Eu acho que nesse momento, dessa limonada, desse limão, está sendo essa limonada aí para... Eu acho um momento excepcional, de verdade excepcional. É óbvio que nós temos sofrimentos que diariamente nós assistimos, constatamos, né? E é óbvio que a gente não está inerente a isso, mas do limão, então, como o doutor disse, fazer uma boa limonada, acho que esse é o melhor caminho de reflexão, mas não só também as partes, e agora puxando um pouco a nossa responsabilidade. O doutor sabe o quanto eu brigo muito pela questão da ética, da delicadeza mesmo, no direito das famílias desses profissionais. É momento da gente ter bastante clareza nisso e um cuidado muito grande com o que eu chamo da advocacia de gênero. Ela tem que ser extirpada do mundo junto com o Covid. Eu não posso advogar ou sequer mencionar um gênero ou trazer relatos de que pai é assim, mãe é assim, criança é assim, alimentos é assim. Eu não posso rotular, eu não posso ter estereótipo, porque as situações são diferentes para cada indivíduo, e isso é o direito das famílias. Nós brigamos muito para chegar aqui. Nós passamos por muitas coisas de transformações, não só no direito, mas no direito das famílias, para poder ter o engajamento, para sermos considerados um dos países, se não o país mais evoluído do mundo no direito das famílias, embora a sociedade ainda não acompanhe essa evolução, para termos o maior instituto de direito das famílias do mundo, nós precisamos ter uma caminhada muito árdua até aqui. A gente não pode jogar fora. É muito constante ainda, infelizmente, ver postagens, comentários de advogados rotulando o pai, ou rotulando a mãe, ou rotulando qualquer situação específica. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que brigar pelo direito, ainda que direito da criança, mas pela tutela do direito em si, individualmente, não deixar acontecer isso, porque isso instiga. Me instiga enquanto homem, me instiga enquanto mulher, me instiga enquanto parte X, Y, Z, a tomar um pré-posicionamento por aquele pré-conceito de que eu posso ou não posso, de que nenhum pai presta ou de que nenhuma mãe presta, em todos os sentidos. Ainda mais nesse momento de Covid. Não é momento da gente alimentar uma discórdia, e sim
tentar amenizar as situações, né? Tenho que parar de reforçar essas atitudes que elas são prejudiciais. Mas a coisa vem, meus pais são dos anos 30. O meu filho já tem um pai que sou dos anos 60. Os meus sobrinhos netos têm uns pais que são dos anos 80, dos anos 90. Então são pessoas que já nasceram dentro de uma outra cultura e estão trazendo essa cultura hoje para a relação com os filhos. Então é uma tendência, e agora com essa paralisação que o mundo deu, opa, para tudo e vamos raciocinar os valores. A gente não sabe o que é fake e o que é realidade, mas o dono do Santander, quando faleceu, o filho saiu uma reportagem lá com o filho colocando, que eles eram trilionários e morreu com a falta de ar, que é de graça. Então, são momentos de reflexões de todos os sentidos, né? Então, para a família, o direito vai ter muitas demandas pós-coronavírus, muitos óbitos, muito desemprego, a teoria da imprevisão lá, o fato maior, os contratos que não vão poder ser. Eu já celebrei alguns acordos de contrato de locação, eu celebrei um acordo de uma pensão de um colega, nosso advogado, que é advogado empresarial. Então, ele tinha uma carteira lá de 20 empresas, 15 empresas pediu suspensão de pagamento por tantos dias. Então, a carteira dele foi lá embaixo. Negociamos com a esposa para, periodicamente, fazer uma revisão na pensão. Então, atravessamos uma petição lá, dos dois juntos, que tinham concordado que até dezembro vai ficar de tal forma. Ele não sabe se os clientes vão voltar, ele não tem mais a necessidade de ir nas empresas fazer reunião, porque agora nós estamos fazendo essas reuniões online. Ontem eu fiz reunião com 240 presidentes de subseções online. Hoje já fizemos reunião com todos a Comissão de Direito Previdenciário, o doutor Sodero, com todos os presidentes e os presidentes, quase 300 pessoas, todo o estado de São Paulo, e eu daqui da minha casa. Então, vai ter uma reunião presencial com 200 pessoas, vai ter um seminário, não vai ter, a empresa vai precisar desse advogado para ir. Então, o que o senhor está falando, são novos tempos que virão pós-pandemia, que a gente não sabe como que vai funcionar ainda. Só que tem as despesas ordinárias, que é pensão alimentícia, que é aluguel, que a gente vai ter que equalizar nesse período, agora, principalmente pós-pandemia. Sim. A gente vai ter um universo muito amplo para criação, né? Para doutrina mesmo, e para modificação dessas situações, como é a situação do contrato, essa questão dos aluguéis, etc. Né? Nós estamos, de novo, volta a todas essas situações, volta tudo o que a gente comentou sobre a questão dos princípios, valores, etc., mas principalmente do bom senso. Nessa questão da locação, nós temos os shoppings fechados. E aí aquelas lojas estão pedindo para não pagar os seus aluguéis e também não pagarem as cotas condominiais. Mas o shopping paga o valor da taxa condominial. Ele paga a mesma situação. E não cobrar aquilo, ele também quebra. Então, são situações em que ninguém tem fundamentação e estão sendo criadas neste momento. No direito das famílias, é muito pior. Porque, como eu digo muito, na minha opinião, é o único direito não reparável. Qualquer direito é reparável. A gente vai pegar os atos ilícitos a serem reparados por qualquer tipo de dano, né? Em qualquer situação. No direito das famílias, mas professor, tem direito, é lógico, vai ter indenização por danos morais. No direito das famílias vai, mas será que isso repara? O direito das famílias não repara. Uma situação de alienação parental nunca vai ser reparada. Um abandono nunca vai ser reparado. Né? Seja o abandono material, que é a questão da pensão alimentícia, seja o abandono afetivo, né? Isso não tem reparação. Então, imagina neste momento. Ontem, o professor Rolf Madaleno bateu muito num ponto triste, mas fático, que é a questão da alienação parental. O índice dos maus tratos, olha que absurdo, dos maus tratos, ele tem sido exorbitantemente maior, calculado e mensurado em números maiores, em todos os sentidos. Então, a violência doméstica aumentou muito. Gente, que absurdo. É um momento que está todo mundo, então, em casa, onde os pais começaram a conhecer seus filhos, e os filhos conhecerem seus pais que estavam perdidos, e que estão perdidos nessa convivência. Muitos estão acontecendo isso.
como que pode, nessa situação, aumentar o número de violência doméstica? Como é que pode aumentar os números drasticamente de alienação parental? Pais se aproveitando, pais que eu digo, pai, mãe, sem o gênero, tá? Não, Seus genitores, se aproveitando da situação para evitar o convívio com outro genitor. Isso aumentou muito. Gente, não pode. Aí tem um ponto muito forte que todos têm comentado, que a doutrina tem comentado, que isso vem evidenciando muitas coisas. O que vai forçar o judiciário a ser muito mais firme em suas decisões. Tem que ter punidade para isso. esse ponto era a minha próxima pergunta. Como negociar, como intermediar uma sociedade dessa, que no momento que tem para ficar junto com seus familiares, com seus filhos, com suas esposas, aumenta a violência e aumenta a alienação. E também queria que o senhor tecesse algum comentário. Qual o comportamento, como se comportar os advogados nessa questão? Cortou um pouquinho, doutor Guerra, mas pelo que entendi, quer que comente algo sobre a alienação parental nesse período? São duas coisas. Primeiro, como fazer as mediações numa sociedade dessa que, quando está junto, acaba se agredindo, que aumentou aí a violência doméstica. E qual o comportamento do advogado, como o advogado se prepara para enfrentar, porque nem todos os advogados têm o conhecimento psicológico que o senhor tem. Onde que ele vai achar esse recurso para ele se comportar e trabalhar com representar essas pessoas, mediar com essas pessoas, conversar por essas pessoas? Tá. Achei excelente a pergunta, porque tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a velha brincadeira de cada macaco no seu galho. Nós temos que entender que cada macaco deve ficar no seu galho. Nós somos apenas um macaco. Nós temos que ter ajuda de profissionais qualificados, cada um na sua área. Isso é respeito profissional. Eu não tenho conhecimento, não sou mediador, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu tenho que determinar e pedir o auxílio para esses profissionais. A tese, por exemplo, da minha pesquisa científica na UMESP é exatamente conseguir demonstrar, tá, de forma científica o dano que é causado a essas crianças pela demora processual, que é uma situação terrível e que nós, infelizmente, temos no Brasil. Quantas pessoas não têm os seus direitos, independente se são as crianças ou as outras partes, e que sofrem pela morosidade do judiciário. Ou uma criança que está sofrendo abuso sexual, ou está sofrendo a própria alienação parental, ou qualquer tipo de dano, a demora da intervenção estatal aqui é por falta de conhecimento. Qual é o prejuízo que vai se trazer futuramente numa ação de alienação parental que demorou 2 anos, 3 anos, para realmente ter a sua interferência, o seu abuso sexual? Será que isso não trouxe uma sequela muito grande? O meu projeto de pesquisa, por exemplo, é conseguir demonstrar que eu preciso da intervenção do psicólogo aqui, na tutela de urgência, quando foi peticionada, porque ele é o profissional que vai qualificar. É claro que nesse momento nós não temos essa condição, porque nós estamos num momento de pandemia e não temos nem os prazos processuais abertos, né? Quanto menos a inserção disso tudo. Então, mas é importante eu ter esse conhecimento. Eu preciso de uma mediação, não sou eu o advogado que vou fazer. Eu não posso fazer essa mediação. Por quê? Porque eu advogo pela parte. E eu estou contaminado. O que é o mediador? O mediador é um profissional qualificado para isso, formado nisso, que vai pegar as duas partes e, para as duas, demonstrar o melhor caminho consensual para aquela resolução do conflito. Eu vou perder? Vou. Doutor Guerra, o senhor vai perder também? Vai. Nós dois vamos perder. Ponto. Como é que nós dois podemos perder menos? Isso é ele que vai fazer. Então eu preciso disso. Eu preciso de um psicólogo, preciso de intervenção psicológica. Então deixa aquele profissional fazer o trabalho, não de mediação, porque ele não é o mediador, mas o trabalho para determinar aqui o que deve ser realizado e como deve ser realizado e quando. E eu, enquanto judiciário, vou acatar aquele profissional, que é especializado naquela situação. Nesse momento de Covid, eu não tenho essa estrutura. Eu não tenho essa estrutura. E tem se falado muito isso, e seja a violência doméstica, onde estão os dois em casa, e está tendo agressão de um, como é que faz? Eu vou mandar compulsoriamente retirar aquela pessoa da casa?
E aí? Né? A separação de corpos, seja ela como for, seja a separação de corpos através de uma dissolução dessa relação, seja a separação de corpos na convivência, né? Uma separação aqui compulsória na convivência paternal ou maternal dentro dessa relação parental, são separação de corpos. É o mesmo fundamento da prisão por alimentos. A prisão por alimentos caiu por terra, entre aspas, porque ela se tornou prisão civil. Ah, mas a prisão... E aí comenta, mas então isso não adianta nada, porque eu também estou em prisão civil. Não, eu não estou. Eu posso ir ao mercado, eu posso... Não, prisão civil é outra situação, né? E que vai estar condicionada até o fim aqui do período aqui de recesso. A domiciliar que você está falando, né? A domiciliar. Mas é o mesmo pensamento. Eu não posso pedir aqui que esse alimentante e que está em débito e que realmente foi comprovado que tem e não quis pagar ou não pôde, qualquer situação nesse sentido, e que vai merecer a prisão civil, que então ele vá preso realmente, então vá para a delegacia. Não, vai ser detido. Não posso. A mesma situação aqui. Porém, de novo, voltam os princípios fundamentais. Nada mais, momento mais importante que esse, da gente voltar e estudar todos aqueles princípios, né, daquelas cláusulas pétreas, dos nossos direitos fundamentais constitucionais, sobre a nossa garantia à vida. Obviamente, se eu tenho uma relação de alienação parental, de maus tratos ou de violência doméstica, onde realmente uma das pessoas consegue trazer essa situação periclitante, perigosa, danosa, o outro vai ter que se retirar de casa. Então, é óbvio que se chega num momento desse, chega numa situação dessa, nós não temos aqui, não é nem só psicologicamente, mas a gente não tem como, humanamente, e em questão até material, mas até questão processual, de ferramenta mesmo, arguir aqui uma mediação ou uma situação menos danosa. Nós vamos ter que entrar com essas urgências, esses pedidos de urgência para retirada de casa, para separação de corpos, seja ela da forma que for, né? A questão da alienação parental, para mim, é uma situação muito absurda. Embora nós sejamos aqui o grande pioneiro, né? O Brasil é o primeiro que trabalhou a legislação da alienação parental, e é muito importante que nós estudemos sempre a diferença da síndrome de alienação parental com a legislação da alienação parental. Uma fala de atos de alienação parental, isso é o que a gente quer, diz respeito a nós. A síndrome de alienação parental, ou seja, avaliar se aquele genitor é realmente alienador, o quanto ele é alienador, o quanto aquilo está enquadrado como uma síndrome, né? E ser tratado, que seja compulsoriamente, sobre essa doença, sobre essa síndrome, é da psicologia. O Brasil é pioneiro na legislação. A partir do ano que vem, 1º de fevereiro, 1º de janeiro de 2021, na Organização Mundial de Saúde, a síndrome de alienação parental já consta como doença. Então, já foi aprovado, já foi apresentado para os Estados-membros, que o Brasil é um deles e faz parte. Então, considera-se como uma doença, vai ter um CID, né, um Cadastro Internacional de Doença. A partir do ano que vem já está lá. Então, ok, é um avanço. Porém, o nosso sistema judiciário não tem a preparação técnica para isso. Por quê? 99% das tutelas de urgência que nós peticionamos, todos nós, trazendo um dano psicológico da criança ou do adolescente, em todos eles em todos não, me perdoe, 99% das vezes é respondido que não há perigo de dano suficiente para aquela situação. Como assim não há risco de dano? Então eu preciso ter o dano físico. Se eu não comprovo que a criança perdeu uma perna, então, se eu não tenho um laudo de um estupro, então eu não consigo. Então é muito difícil ainda o judiciário ainda não tem ainda o estofo suficiente de conhecimento para acolher o estudo psicológico e o dano psicológico como dano presente no artigo 300 e seguintes do CPC. Ainda que audiência de justificação prévia. Quantas vezes a gente pede uma audiência de justificação prévia, que está lá no 300, parágrafo 2º do CPC, para demonstrar com testemunhas ou com outras informações que há um dano psicológico para aquela criança ou aquele adolescente, e o judiciário não acolhe. E aí ainda indifere a tutela de urgência, dizendo que não há provas suficientes. Espera aí, eu estou te pedindo urgência de justificação prévia para demonstrar. Essa criança está sofrendo isso. Tem sequelas. Então,
Desculpa. Tanto que essa é a tese do meu projeto, de demonstrar que aqui há necessidade do que eu chamo de poder psicológico nesse projeto, que a ideia de que realmente se formule em projeto de lei a mudança tanto no ECA quanto no CPC, para que inserir a determinação de, neste momento, ter a intervenção obrigatória desse poder psicológico para determinar o que é melhor para essa criança e para o adolescente. Porque essa sequela é irreversível. Isso é irreversível. A tutela de urgência é reversível. Alterar uma guarda, ou retirar dos pais, ou retirar do abrigo, ou qualquer outra situação, né? Ela é reversível, tanto que ela pode ser concedida. É um dos argumentos da tutela de urgência, certo? Diferente da tutela de evidência. Então, eu posso conceder porque ela é reversível. O prejuízo e o trauma infantil ou juvenil, ele não é reversível. Então, esse é um ponto muito danoso. Nesse momento, nós só temos que usar dessa emergência e, inclusive, solicitar. Eu tenho feito muito isso. Nesse momento, teve alguma situação nesse sentido e não tem a comprovação necessária, seja na violência doméstica, na alienação parental, no abuso sexual, qualquer situação dessas ou outras danosas, solicitar essas audiências de justificação prévia, ainda que telepresenciais. A gente tem essa possibilidade hoje, para que eu comprove, através de testemunhas ou através de outras situações específicas, exatamente como está determinado na lei. Eu não preciso da citação da outra parte, eu não preciso que a outra parte traga provas ou não. É momento só do autor, né, do requerente, demonstrar essas provas nessa audiência de justificação prévia telepresencial, para que o juiz conceda essa tutela. Então, infelizmente, nesses momentos, nós temos que ser enérgicos dessa forma e utilizar os mecanismos que tem. Eu não acho que os processos retornarão tão breve aqui. Acredito que possa se estender mais. E ainda que não se estenda, nós teremos uma demanda muito grande atrasada. Concorda, doutor Guerra? Quantas coisas paradas até agora? É uma situação muito delicada, porque até antes da pandemia, os nossos fóruns já não eram tão bem aparelhados assim. Eu já tive situação de busca e apreensão de menor que não sabia o que era pior. Tirar da mãe que estava num local ou levar para um abrigo que não tinha nenhuma condição de receber. Então a nossa realidade é muito cruel. Eu tenho pedido aí, aqui em Jacareí, que é uma cidade que fica a 50, 60 quilômetros de São Paulo, depois que a defensoria veio para cá, de cada 15 audiências, 10, 12 são pela defensoria. São poucos constituídos. Então as pessoas ficam na mão de Deus mesmo. Eu, advogado, você falou, cada macaco no seu galho, mas às vezes o advogado aí, para amenizar, ele tem que ocupar quase todos os galhos, ele tem que ser tudo ali para poder amenizar, porque o Estado não... E quando você tem um juiz da família bom, um juiz que preocupa, um juiz humano, as coisas ficam mais fáceis, ele consegue voluntário, ele coloca uma sala para uma criança, para intimar uma criança. Tem um juiz que fez uma audiência comigo, que mandou buscar a criança na hora e perguntou, você quer ficar com a mãe ou com o pai? Aí teria que assinar seu acordo. Eu falei, excelência, eu não vou assinar um acordo desse, eu estou fazendo para a criança. Eu que estou fazendo audiência há 10 anos, fico nervoso na hora da audiência, mas uma criança que nunca veio aqui, se eu vou apontar para ele e perguntar se quer ficar com a mãe ou com o pai, não existe isso. Então só sentencia, não vou fazer esse acordo. Então quando você pega esses juízes insensíveis, você fica complicado. Tem que ter a escuta especial, isso não pode, né? Tem que ser um psicólogo. Esse é o ideal. Esse é um dos pontos, por exemplo, que eu trabalho nesse projeto científico. O Estado gasta 10 vezes mais do que faz. Por quê? Porque se eu tenho uma intervenção por profissionais que não tem que ser, eles não têm que ser voluntários, tem que receber muito bem. Eu não posso ter um psicólogo para 10 comarcas, e muitas das vezes que o juiz, coitado, fica com a bomba na mão e ele precisa de um apoio, que ele faz um requerimento de um psicólogo, que ele vai ser atendido daqui a 8 meses. Que esse profissional só tem vaga para daqui a 8 meses. Então, não é culpa do advogado, não é culpa do juiz, é culpa do Estado. É o sistema. É o sistema. Como é que a gente pode mudar o sistema? Nesse projeto, eu trago, vão se levantar dados, e espero que consiga comprovar isso, que se houver uma intervenção nesse momento, na tutela de urgência, eu peticionei, deu 15 dias aqui, está tendo a intervenção do profissional qualificado, do psicólogo, que vai respeitar essa resolução do CNJ, inclusive para a escuta infantil ou juvenil especializada, né?
que vai agora entrar em vigor como obrigatória. Então, o juiz não pode fazer isso, porque ele não é o profissional específico para isso. E nós, advogados, também não somos. Então, eu preciso de 5, 10 psicólogos em cada vara. Só que isso é um custo muito alto. Será? Uma ação que não tem intervenção durou 3, 4 anos. Teve um prejuízo emocional, psicológico e jurídico absurdo que é irreparável. E economicamente, quanto é que custa uma ação de 3 anos para o judiciário? E a continuidade do tratamento daquela criança ou daquele adolescente, ou ainda o retorno daquele menor, que vai se tornar, em muitos números, vai se tornar como o jovem infrator, que retorna para o judiciário depois, agora, como réu. Eu não estou ouvindo o senhor. Não sei se o pessoal está te ouvindo. Está todo mundo ouvindo o professor? Eu não estou ouvindo aqui. Está me ouvindo? Professor, o senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Eu acho que nós perdemos o contato com o professor. Eu acho que ele não está. Sumiu o som do professor. Vocês estão, e o som do Guerra? Vocês estão ouvindo o som do Guerra? Pessoal, estão falando aí que não dá para ouvir o som do professor. Eu queria agradecer o professor aí pela... Alô? Está me ouvindo agora, professor? Está me ouvindo? Gente, infelizmente o som do professor caiu, o sinal do professor. Eu agradeço muito a presença do professor, já estamos já com 57 minutos. Ele entrou aqui de novo aqui, vamos ver. Vamos ver se... Oi, professor, está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Te ouço, te ouço. Professor, está faltando 3 minutos para a gente encerrar a nossa live. Passou correndo, eu entrei 4 minutos mais cedo, são 17h54, então faltam 2 minutos. Eu agradeço muito a presença do senhor. Foi um papo muito bacana. Quem entrou na sala não saiu, ficou nos ouvindo. Então eu agradeço a presença do senhor. Vamos marcar outras lives aí. Nós estamos fazendo um mutirão de live aí nessa quarentena para manter a mente ocupada, estar estudando, sempre com grandes palestrantes como o senhor. A gente para estudar, as pessoas param para ouvir. Isso está sendo muito gratificante aqui para a 46ª subseção de Jacareí de Salesópolis, Santa Branca. Então, eu agradeço o senhor. Eu sempre termino com uma música, o Rolling Stone, nesse tempo de quarentena, os velhinhos lá de quase mais de 70 anos fizeram a música, que eu não vou falar inglês, que eu não sei, mas a Cidade Fantasma, né? Foi agora no dia 20 de abril, um rock deles aí. Eu vou encerrar com esse rock dele, que foi lançado agora dia 20 de abril. Novinho, são um conjunto aí, o guitarrista desde 1962, eu nasci em 63, então eu vejo que a persistência e na quarentena também dá para se criar. Muito obrigado, professor. Se quiser fazer as considerações finais, tem mais um minutinho aí, tá bom? Agradeço muito, doutor, à disposição, quando precisar, e espero que a gente consiga levar as pessoas esse momento especial para que tragamos aqui os valores, princípios e o bom senso nesse momento em prol de todos nós, não só de nossas crianças, né? Valeu, professor. Um abraço. Um grande abraço. Vamos de Rolling Stone.